Muito bem, eu me dirijo aos colegas educadores com algumas reflexões que têm tomado uma grande parte do meu tempo como educador, como cidadão, como pai, avô, sobre o futuro da nossa civilização. Não há como deixar de mencionar que a nossa civilização, a civilização moderna em todo o planeta, está ameaçada. Ameaçada por uma série de fatores. Falta de recursos hídricos estão minguando, recursos minerais estão minguando, a alimentação está se tornando mais e mais difícil e, sobretudo, as relações humanas estão se tornando mais e mais tensas. Nós encontramos um mundo com grande desigualdade, com pressões enormes do ponto de vista ideológico, religioso, pressões de toda a natureza que fazem com que o futuro seja absolutamente incerto e o nosso dia a dia está intranquilo. O que estaria faltando com isso? Conhecimento? Não, nós atingimos um nível de conhecimento científico e tecnológico elevadíssimo. Somos capazes agora de ir até outro planeta, estamos já pensando em organizar grupos que estão voluntariando para ir para Marte, para colonizar Marte. São coisas que mostram que, do ponto de vista tecnológico e científico, nós avançamos muito. Mas nas relações humanas, nós estamos, parece, cada vez piores. O educador, mais do que preparar cientistas e engenheiros e tecnólogos e pessoal especializado nas várias áreas de saúde, inclusive economia, tudo. Mais do que isso, é uma preocupação em entender o ser humano na sua complexidade e, de algum modo, preparar as gerações futuras com um outro modo de pensar sobretudo as relações humanas, relações com o outro. E eu desenvolvi há algum tempo uma metáfora que eu chamo de gaiolas epistemológicas, onde eu faço, através dessa metáfora, eu me refiro às disciplinas e digo que as disciplinas são como pássaros em uma gaiola. As disciplinas se comunicam na sua própria linguagem, no seu próprio jargão, usa códigos próprios, regras próprias e os especialistas das várias disciplinas se comunicam entre si, conversam entre si, preparam as gerações futuras, que são os seus orientandos no mundo acadêmico, aqueles que serão continuadores da pesquisa nessa disciplina, e com isso vai se criando um mundo, um universo quase que, realmente separado do universo como um todo, do cosmos como um todo. É um universo fechado numa gaiola que eu chamo de gaiola epistemológica, onde estão as disciplinas. E lá dentro os especialistas se comunicam na sua linguagem, no seu jargão próprio, ignoram o que se passa fora da sua gaiola. Dou um exemplo interessante, nem olham de que cor a gaiola é pintada por fora. Criando gaiolas isoladas, que não se comunicam. Claro, muitos falam, bom, nós temos as interdisciplinas. O que são interdisciplinas? É abrir a porta de uma gaiola, pôr as duas gaiolinhas juntas, a física e a química,
põe as duas juntas, abre a porta, então física passa para química, química para física e cria uma outra disciplina que chama físico-química. E com isso o mundo dos pensadores tem sido dominado por essa estrutura disciplinar engaiolada. E eu mostro em alguns casos, dou alguns exemplos onde isso vem sido contestado por alguns filósofos, como o Lloyd, G.E.R. Lloyd, um dos grandes especialistas comparando China antiga e Grécia antiga, como se desenvolveu ao longo da história esse pensamento disciplinar isolado em várias áreas de especialistas. Como se desenvolveu isso? E com isso vai se perdendo a visão do mundo como um todo, da complexidade desse mundo. Fatos e fenômenos naturais que estão presentes, nós sentimos todos os dias os fatos e fenômenos naturais, são parte de uma coisa muito complexa que não pode ser explicada, e está mais do que provado, isso não pode ser explicada com disciplinas estanques especializadas. Como superar isso? Historicamente, é muito interessante que Francis Bacon, quando escreve o livro A Nova Atlântida, mostra o que ele chama de Casa de Salomão, que são os especialistas, os grandes sábios, todos integrados, vivendo em contato com o mundo como um todo, para poder produzir um conhecimento que sirva à realidade, à sociedade, a todos, e não um conhecimento fechado nas suas próprias epistemologias, nas suas próprias regras, nos seus próprios conceitos. Esse é o conceito, isso é o que eu chamo a gaiola epistemológica. Nós temos que a Casa de Salomão é a antítese da gaiola epistemológica. Infelizmente, a academia de hoje, as universidades de hoje, as escolas de hoje vivem essa gaiola epistemológica. O aluno vai para uma aula, para um dia de escola, ele das 8 às 9 tem aula de matemática, das 9 às 10 pode ter aula de educação física, das 10 às 11 aula de geografia, como se a cabeça de um jovem, de um aluno, de uma criança, pode ser mudada como se muda um canal de televisão. E é isso que eu discuto numa primeira parte dessa palestra, que eu chamo de gaiolas epistemológicas. Isso, como se desenvolveu isso, como continua isso. Eu atribuo a construção, a evolução do conhecimento humano, desde o tempo das cavernas, dos hominídeos, até chegar na espécie Homo, vai se desenvolvendo pela criação de reconhecimento sempre. O ser humano, o indivíduo, sempre procura explicar, procura entender, claro, procura lidar com o seu ambiente mais próximo, procura resolver as coisas necessárias para a sua sobrevivência, aprende a respirar. É notável quando você vê o nascimento de uma criança que, enquanto está no útero, não se preocupa em respirar e nem se alimentar. Na hora que corta o cordão umbilical, a criança adquire autonomia e tem que sobreviver. E para sobreviver, a criança começa a respirar. É um aprendizado muito sofisticado. Pense em tudo que está envolvido no ato de respirar. É um controle de músculos e a criança começa a se articular nisso. E vem o próximo passo, que é mamar, articular músculos para poder sugar e mamar. E uma série de coisas na evolução da criança que mostram como a espécie humana desenvolveu elementos, conhecimentos, estratégias para sobreviver. E até na criança a gente nota isso.
chega a uma certa idade, a criança começa a perguntar, tem aquela idade, eu acho que é em torno de 10, ela começa a perguntar por quê, como é que é? Ela se interessa por explicar as coisas, por entender as coisas. E a espécie humana é a mesma coisa. Sobrevive, e o homem da caverna aprende a sobreviver, até o momento que ele começa a questionar os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Olha para o céu e vê que há uma mudança no céu, às vezes é claro, às vezes escuro. Aparecem alguns astros que são muito misteriosos. De repente começa a chover, de repente começa a trovoada, raios, e ele procura explicações para isso. Então, a evolução do conhecimento em disciplinas tem esse ponto de partida. Essencialmente, a busca de como lidar e por que lidar desse jeito. E esse como lidar se manifesta também, eu uso mais uma metáfora, que é a metáfora do triângulo primordial. E eu considero o fenômeno vida, não discuto se é criação, se é evolução, não, nada disso. O fato é que há vida, e vida envolve um indivíduo, outro indivíduo e a natureza. Vida de um indivíduo só não é vida. Se extingue em poucos anos. O outro é que dá continuidade à espécie, à existência do outro. Mediante cruzamento, a continuidade da espécie se dá. Então, vida eu identifico com esse triângulo, que eu chamo triângulo primordial, que é a relação três elementos: indivíduo, natureza, outro, e por extensão, quando eu falo em outro, também pluralizo sociedade, grupos. Três elementos e as três relações entre esses elementos. Entre o indivíduo e a natureza, como nós necessitamos da natureza para sobreviver. Indivíduo com o outro, a gente necessita do outro para dar continuidade à espécie, para se agregar, para poder lidar com a natureza e uma série de coisas que é necessário. Por isso o gregarismo é típico das espécies animais. Então, a relação de indivíduo com o outro e, por extensão, com outros, com a sociedade, é um fenômeno natural muito comum em todas as espécies animais, o gregarismo. As espécies, indivíduos da mesma espécie, acabam se agregando e juntos fazem uma série de coisas que são necessárias no seu relacionamento com a natureza. Se o indivíduo procura da natureza os elementos para o seu sustento, para a sua sobrevivência, os grupos de indivíduos procuram na natureza a mesma coisa. Eles compartilham com a natureza o que é necessário para a sua sobrevivência. Isso é um princípio básico da ecologia. Quer dizer, os grupos tiram da natureza, sejam coletores ou sejam caçadores, tiram da natureza o que é necessário para a sua sobrevivência. E os princípios ecológicos nos mostram que procuram manter um equilíbrio entre isso, e se há um excesso com relação ao que se tira da natureza, a própria natureza procura corrigir isso. E um dos exemplos muito importantes que a gente tem, que foi muito bem estudado no século XIX, no século XX, lá por 1910, por um grande matemático, 1910, por aí, Vito Volterra e um outro matemático, Lotka. Eles estudaram e chegaram a algumas equações que mostram que se há
um desequilíbrio, a natureza tenta corrigir isso. E o exemplo mais simples que a gente pode dar é se houver um excesso de peixes pequenos, os peixes grandes proliferam, porque ele tem muito alimento e eles crescem em quantidade. Quando os peixes crescem, tem muito peixe grande, os peixes pequenos diminuem, porque não é suficiente para alimentar todos os grandes. E aí os grandes começam a desaparecer, porque não há alimento suficiente. Isso dá aos pequenos uma tranquilidade de se reproduzir mais. Aí cresce a população dos pequenos. Quando cresce a população dos pequenos, isso acarreta um crescimento na população dos grandes. Porque aí eles têm mais peixe para se alimentar. E assim vai. Quando tem um provérbio cambodiano, um velho provérbio cambodiano diz: os peixes comem as formigas quando as águas estão altas. Quando as águas estão baixas, as formigas é que comem os peixes. E nós temos vários ditos populares que refletem toda a sabedoria desses que são princípios ecológicos que regulam o equilíbrio entre um grupo de animais, em especial os homens e qualquer grupo de uma certa espécie, e a natureza. E isso mantém. Hoje nós temos um grande exemplo de parece que a natureza não está dando conta da crescente população. E se nós pensarmos nisso, quando os peixes grandes são muitos, os peixes pequenos diminuem, isso nos dá uma grande preocupação com o futuro dessa população que está crescendo com bilhões, mais do que talvez a natureza esteja preparada para cuidar e alimentar toda essa grande população. Então, no triângulo primordial, nos fala desses três elementos: indivíduo, natureza e outros de sociedade, e as relações entre eles. Isso dificilmente as disciplinas poderão explicar completamente essas relações. O que nós precisamos aí é uma visão que vai além das disciplinas, que é aquilo que a gente chama transdisciplinaridade, porque todos esses lados dos triângulos se relacionam, todos se relacionam. E os três elementos do triângulo estão intimamente relacionados. E isto, as disciplinas não dão conta. A disciplina ataca e fala e explica o que é o indivíduo, como se fosse possível falar em um indivíduo sem falar na natureza, sem falar no outro, sem falar na sociedade. E esses são, talvez o maior, eu acredito que não é talvez, é mesmo o maior problema de lidar com a complexidade cósmica, a complexidade do universo, através de disciplinas. E esse é um dos grandes motivadores para que eu tenha introduzido e trabalhado com o conceito das gaiolas epistemológicas. A insuficiência das disciplinas para lidar com a complexidade que está evidente nesse que eu chamo triângulo primordial, que é o triângulo da vida. A interrupção de qualquer elemento desse triângulo são 6 elementos, 3 vértices e 3 lados. A interrupção de qualquer um deles significa interrupção de vida. Então os 3 têm que se manter integrados e em equilíbrio, em harmonia. Isso é talvez aquilo que esteja mais seriamente comprometendo o futuro da civilização, a continuidade da civilização. Esse eu acho que é a maior ameaça. Como se perdeu esse equilíbrio? De onde vem
essa, eu diria, desarmonia do triângulo primordial. E aí, desde o início, o que a gente pode constatar na nossa espécie, e acho que isso é diferente das outras espécies, não há elementos que possam mostrar que outras espécies tenham feito alguma coisa parecida com o que aconteceu com as espécies Homo desde o início. As espécies Homo provavelmente, difícil explicar por quê. O que se constata é que desenvolveram os cérebro, massa cinzenta, que é onde está o controle de todas as nossas ações, desenvolveram mais do que em outras espécies. Por que isso? É difícil explicar. Há muita pesquisa, talvez por ingestão de alguns sais que outros não tinham. Não vou entrar nisso, primeiro por não ter competência para falar muito sobre isso. E depois eu acho que ninguém é capaz de explicar muito bem o que se deu. O fato se constata que a nossa espécie se diferenciou das demais por aquilo que chamam racionalidade, inteligência, ir além da sobrevivência, isto é, criar a pulsão de transcendência, que é ir além da sobrevivência. Talvez pelo bipedismo foi possível se deslocar mais. O bípede se desloca muito mais rapidamente que o quadrúpede. O quadrúpede tem mais dificuldade de deslocamento. O bípede tem mais facilidade de caçar e coletar alimentos, e algumas vantagens que aparecem com o bipedismo que foram se desenvolvendo em criar pedra lascada, instrumentos de pedra lascada, vários instrumentos que fizeram com que o relacionamento do indivíduo e da natureza tomasse uma outra dimensão. Por exemplo, se o indivíduo vai caçar um indivíduo, vamos dizer homem, vai tomar da natureza uma presa, um animal, um boi, para se alimentar, claro, cada vez que ele se aproxima da presa, ele corre um grande risco, porque a presa reage. No entanto, ele desenvolveu um instrumento chamado lança, que permite que ele atinja a presa à distância. E com isso reduz o risco que ele corre ao buscar o alimento nessa presa. Buscar se alimentar dessa presa. Ele diminui o risco. E com isso ele tem uma grande vantagem sobre outras espécies. Grande vantagem. Então, o relacionamento dele com a natureza começa a ter grandes vantagens. Por exemplo, ele aprende a armazenar certos alimentos. E com isso se desenvolve. São os primeiros passos daquilo que a gente chama tecnologia, são os instrumentos básicos que entram em ajuda, entre aspas, do relacionamento indivíduo e natureza. Se o indivíduo e a natureza no triângulo primordial têm relação, quase que cada um entra com o que tem, o indivíduo entra indo lá pegar o que precisa, no caso da espécie humana, ele começa a ter instrumentos que mudam, amplificam, dão outra dimensão a essa relação indivíduo-natureza. Entre indivíduo e outro, o relacionamento é simplesmente ou tem medo, ou se aproxima, sobretudo para cruzamento, tem os cantos de atração, macho atrai fêmea, fêmea atrai macho, coisas desse tipo. No caso do relacionamento entre indivíduo e outro na espécie humana,
há uma outra coisa que chama comunicação mais intensa, comunicação muito mais sofisticada, sobretudo através de linguagem, emoções que se criam, preferências, eu gosto ou não gosto daquele, eu prefiro este ou aquele, e esse relacionamento tão espontâneo, puramente instintivo entre o indivíduo e o outro, no caso da espécie humana, se torna um relacionamento modificado, alterado, subordinado a uma coisa chamada preferências, emoções, amar, odiar, gostar, não gostar. São emoções que interferem no relacionamento indivíduo-outro e, por extensão, interferem com o relacionamento na sociedade. E aí se criam grupos antagônicos que um prefere sobre o outro, tem preferência, ou tem ódio, ou tem medo, ou se organizam contra o outro. E esse tipo de coisa que já começa a se definir há 5, 6 mil anos, dando origem até às guerras, e hoje nós estamos tendo relatos arqueológicos de guerras que aconteceram há 5, 6 mil anos, que não se sabia que havia grupos que se organizam um para combater outro a partir desse tempo. E com isso o relacionamento entre indivíduo e outro e entre grupos sociais começa a se intensificar. Esses grupos sociais que se organizam começam a se relacionar com a natureza de um modo que seja mais conveniente para o grupo. Por exemplo, se o coletor e o caçador vai atrás de onde tem coisa para ele coletar, para colher frutos, alimentos, ele colhe aonde eles estão. Se a árvore não produz o suficiente, ele caminha, vai para outra árvore e procura outra coisa. No caso de sociedades mais organizadas, começa a se desenvolver a agricultura. E a agricultura o que é? É, de certo modo, forçar a natureza a produzir, não o que estava no plano da natureza, mas a produzir aquilo que interessa ao grupo social que quer plantar e colher o que interessa para ele. Muitas vezes a natureza não estaria disposta a fazer isso. E nós encontramos isso aqui na nossa Amazônia, lugar onde tem árvores e certo tipo de vegetação, etc. Essa vegetação é cortada, eliminada, para que aquela natureza produza, aquele solo produza trigo. Jamais passou pela intenção daquele solo sair trigo dali, mas isso é forçado pela agricultura. Isso provoca, inegavelmente, um grande desequilíbrio entre os grupos sociais e a natureza, violentando os princípios básicos da ecologia. Isso tudo mostra que aquele triângulo primordial, que era um triângulo que tinha um relacionamento, pode-se dizer, instintivo, entre indivíduo e natureza para se alimentar, indivíduo e outro e outros e natureza, de acordo com os princípios ecológicos. Isso tudo é, de certo modo, ampliado, ganha uma outra dimensão através da introdução entre indivíduo e natureza de instrumentos. Entre indivíduo e outro de emoções, preferências, comunicação, linguagem que permite que se organize, de certo modo, grupos sociais diferenciados, e entre esses grupos sociais e a natureza,
elementos como agricultura, pecuária, etc., que de certo modo, mineração, que de certo modo são violências provocadas contra a natureza. Isto dá ao triângulo primordial uma ampliação, e esse passa a ser aquilo que nas figuras que eu faço, mostrando o que é o triângulo primordial e o que é esse triângulo ampliado, aparece como instrumentos, comunicação, emoções, trabalho, poder. O trabalho, na hora que você tem agricultura, você tem grupos que criam estruturas de poder. É o dono da terra, o dono dos instrumentos, etc. E aparece aí uma outra noção de trabalho, onde vai ter aquele que é o dono e o outro trabalhando para esse dono. E esse tipo de coisa são distorções que há no triângulo primordial, que é o triângulo próprio da espécie, das espécies. Na espécie humana, esse triângulo é completamente modificado. Isso graças ao aparecimento de especialidades, de disciplinas, etc., que na situação de engaioladas não sabe o que se passa com o outro. Uma não se comunica com o outro. Cuida da sua especialidade, e com isso a complexidade daquele triângulo primordial da vida fica, de certo modo, escondida, esquecida, ignorada. E com isso se provoca todas as distorções que nós estamos sentindo hoje em todo o nosso planeta. As coisas, desarmonia total entre indivíduos, natureza e sociais, grupos sociais. Se nós quisermos uma recuperação de algo que permita a gente pensar no futuro da nossa civilização, nós temos que obter paz entre essas relações. E obter paz entre essas relações significa ter uma paz individual. O indivíduo tem que se sentir consciente de tudo que está se passando e perceber o que ele representa nesse complexo. Paz ambiental, o respeito total pela natureza. A natureza tem o seu curso de evolução. Isso tem que ser respeitado. E paz social. Os grupos sociais não podem se organizar para conflitos, para confrontos, para a eliminação de um grupo em favor de outro. Isso aí não pode acontecer. A obtenção dessa paz, paz individual, paz ambiental, paz social, obviamente, evitaria aquilo que a gente chama guerras, onde grandes grupos se organizam um para eliminar outro. Nós obteríamos paz militar também, resolvendo paz individual interior, paz ambiental e paz social. Uma consequência óbvia seria uma paz militar. Não teríamos mais armas, não teríamos mais guerras, não teríamos mais conflitos violentos entre grupos. A coisa principal é como desse triângulo, que eu chamo triângulo primordial, simples, indivíduo, natureza e outros, sociedade, grupos, entre esse triângulo e o triângulo ampliado, onde se criam os instrumentos, a tecnologia, as emoções, tudo isso, essa passagem se dá na espécie humana através de uma coisa que é difícil identificar, mas não há dúvida, é a aquisição de uma vontade própria, não é o curso evolutivo natural
mas é alguma coisa que faz com que o homem, o ser humano, tenha capacidade de interferir com aquilo que seria o natural na evolução das várias espécies. E eu chamo essa coisa de vontade. E em vários contextos filosóficos, religiosos, é o que chama livre-arbítrio, o que seja, vontade. Essa vontade é que cria a busca de algo que eu prefiro, que eu gosto mais na natureza, e eu faço o que a natureza produza. Eu olho para aquela coisa de, não, isso aqui eu não gosto, eu vou para outra árvore que produz uma coisa que eu gosto mais. Esse é o ponto de partida. Essa vontade que nos dá essa opção de dizer, eu prefiro isto, eu prefiro aquilo. Eu prefiro este, eu prefiro aquele. Eu amo esse, eu odeio esse outro indivíduo. São coisas que vêm do interior de cada indivíduo, que é o que a gente chama a vontade. No meu entender, o fator de desequilíbrio representado na transição desse triângulo primordial e do triângulo ampliado. Isto, no meu entender, essa é a minha visão de como a complexidade do mundo real pode ser tratada, entendendo bem como se dá essa transição do triângulo para aquele triângulo que não é próprio das outras espécies, só da nossa. Como se dá isso? Quais são as estratégias para se criar essa modificação de um triângulo para o triângulo ampliado? As estratégias são as disciplinas, são as especialidades. E aí liga com o conceito das gaiolas epistemológicas. Essas especialidades não permitem ver tudo. Essas especialidades você só vê aquilo que está ligado ao seu momento naquele triângulo. A sua preferência, a sua vontade. E vontade é uma coisa que deve ser entendida. E toda essa reflexão eu tento colocar na forma de alguma mudança no sistema educacional. O que o nosso sistema educacional tem feito? O nosso sistema educacional tem focalizado o aperfeiçoamento das estratégias disciplinares, que são aquelas que criam o triângulo, vou chamar de triângulo primordial perturbado. As perturbações do triângulo primordial, através daquelas extensões, daquelas novas coisas, que poderia ser uma maravilha se fosse feito com o devido equilíbrio, com a devida compreensão, que só pode ser obtida se você sair da sua especialidade e entender o que se passa nos outros. Portanto, saindo da gaiola. Só pode ser obtido saindo da gaiola. Então, a educação que prepara especialistas fechados nas suas especialidades que vão trabalhar em pontos específicos que permitem ampliar esse triângulo para o triângulo que está causando, praticamente está responsável pela extinção da civilização, podemos dizer assim, porque ela está em perigo de extinção, de acabar. Como que isso na educação poderia se transformar em um outro modelo de educação, uma outra forma de educação? Eu acredito que é justamente repetindo tudo que eu falei aqui em termos adequados para cada idade. Quer dizer, eu posso, para uma criança de 4, 5, 6 anos que começa a falar, eu
posso começar a discutir a importância do relacionamento de indivíduo com a natureza. Ah, você está respirando. O que você está respirando? O que é isso que você está pondo para dentro quando respira, quando solta? O que você está soltando? Quando você come alguma coisa, o que acontece na hora que você tem excreção, tudo isso, o que é o seu corpo, como é que isso funciona, como você se relaciona com o outro, por que o outro é importante. Isso pode ser feito desde os primeiros anos de vida. O sistema escolar, o que deve é trabalhar essas coisas e mostrar em cada momento como que se dá o relacionamento do triângulo primordial e como, através da vontade, se passa aquele triângulo ampliado, que é o triângulo que está, de certo modo, perturbando e ameaçando a sobrevivência, a continuidade da civilização. Então, são alguns elementos que entrariam como tema de discussão no sistema escolar. O sistema escolar deveria, em todos os níveis, desde infância, pré-escola, até pós-graduação, até pesquisa, ter sempre em mente todos esses elementos e reconhecer que todos eles estão relacionados e procurar entender cada um deles. Para entender cada um deles, não é necessário se fechar numa gaiola onde se vai entender cada um deles. Porque nesse momento, quando você se fecha na gaiola, claro, você desenvolve estratégias para conhecer melhor aquele ponto, aquela especialidade. Não estou dizendo acabar com as gaiolas, elas vão ser necessárias. Nós vamos ter um especialista que vai trabalhar em um ponto específico, um especialista bem especializado, em que vai entender bem o que é. O que pode, uma vez eu tive um problema no pé, tive que consultar uma especialista que era uma unhóloga, que entendia o que acontecia com a minha unha do pé, que estava sangrando. Uma especialista. Agora, no momento em que você consulta, você desenvolve a sua especialidade, você não pode limitar o seu mundo a só aquilo que está naquela gaiola. Claro, na hora que você está olhando para aquele elemento específico, como é o caso da minha unha que estava sangrando por baixo, como é que pode? Na hora disso, você tem que consultar uma série de coisas, você tem que sair da gaiola para saber um monte de fatores que estariam possivelmente causando essa coisa. Isso acontece em todas as áreas. Ora, isso aí nos leva a, de jeito algum, eliminar as gaiolas. Os especialistas vão sempre ser importantes, se aprofundar em conhecimentos. Agora, não pode, em nenhum momento, perder a visão do todo. Isso, eu acho que mexe profundamente com as chamadas grades curriculares que são propostas nos programas oficiais, que engradeiam aquilo que a pessoa, que o aluno vai fazer. Está numa grade, tocou o sinal, vai para outra. Não é possível. Quer dizer, sempre deve ter, o total deve ser levado à atenção dos alunos. O professor vai perguntar, mas como eu faço isso na minha sala de aula? E mais uma vez eu digo isso em todos os níveis de escolaridade. Nada tão eficiente, no meu entender, de educador, do que projetos, desenvolver projetos. A desenvolver projetos, você tem um tema real, uma coisa efetiva que você encontra, vê no cotidiano, vê no dia a dia, vê na própria fantasia. Um projeto, uma vez eu participei de um projeto muito interessante de alunos que teriam que ir, recebemos uma mensagem de um planeta que está em ameaça de explosão. E como é que a gente vai com os nossos
satélites, com os nossos foguetes, que podemos atravessar o espaço, tal. Como a gente vai ajudar o povo desse outro? Pura ficção. Pura ficção. O trabalho com ficção é perfeitamente legítimo e recomendável em certos níveis de escolaridade. Não só em certos níveis, até em níveis avançados de escolaridade. É recomendável. Agora, você só pode abordar isso com uma visão holística. Procurar ver todas as coisas envolvidas nesses elementos. Isso, eu acho que o método de projetos é o método adequado. Você conversa, o professor conversa com a sua classe. Vamos fazer o quê? Estudar o quê? É claro, a classe vai estar sob impacto daquilo que eles viram na televisão, que sai do noticiário, que são problemas importantes desse nosso mundo de hoje. E vão criar como é que nós vamos lidar, como podemos lidar com o problema daqueles refugiados que morrem afogados a tentar atravessar o Mediterrâneo, procurando refúgio em outros países. O que se passa com isso? É um projeto. E os alunos vão trabalhar esse projeto. Cada aluno vai ter a sua visão, a sua busca, vai procurar uma direção, outra, e aí você vai ter. Alguns vão se aprofundar em, puxa, eu estou entendendo, quantos são os que saíram, quantos são os que conseguiram. Esse vai ter uma tendência em fazer coisas de natureza quantitativa. Outros vai ter uma tendência em fazer coisas de natureza mais religiosas, será por motivos religiosos, outro por razões outras. E você, com o grupo, você começa a discutir problemas que são problemas gerais, que começa a um conversar com o outro. Essa é uma forma de você evitar o engaiolamento das... Porque, claro, você pode dizer, vamos falar dos refugiados, vamos ver quantos saíram desse país, quantos saíram do outro país, aí você faz um quadro com dados ali e tal, tão frio, totalmente frio, diz nada, só diz números. Não pode acontecer isso. Agora, cada um desses números envolve uma série de coisas que são discutidas e um método de projeto permite abordar temas gerais desse modo, onde vários especialistas são necessários. Um professor, muitas vezes, para conduzir um projeto, ele se sente... Talvez ele necessite da ajuda do outro. Ora, por que cada professor se fecha na sua especialidade e só trabalha na aula daquela disciplina que lhe é dada? Não, um grupinho de professores pode conduzir projetos que vão atingir praticamente todos os setores dessa realidade que nos afeta do dia a dia. Então, em cada um das etapas do desenvolvimento de um projeto, aqueles elementos todos que comparecem no triângulo primordial devem ser abordados. O que se passa na relação do indivíduo com a natureza, o que se passa na relação do indivíduo com o outro, dos grupos sociais, onde aparece aí a vontade, que instrumentos eles usaram para poder fazer essa travessia e coisas desse tipo, todas elas podem ser discutidas num projeto. Eu acho que o método de projeto seria, talvez, a alternativa, no meu entender, a mais eficaz para a gente trabalhar com a necessidade de abordar todos esses elementos que constam no triângulo primordial e no triângulo ampliado. E entender o que é a natureza humana através de uma discussão sobre vontade, sobre como é que nós
temos o nosso emocional ligado com o nosso racional. São conversas desse tipo que eu acho que poderiam dar à educação uma outra visão. As gaiolas fazem com que, engaiolados, a gente só veja o mundo, só veja o nosso umbigo, usando uma expressão muito popular. Nós devemos entender o mundo como um todo na sua complexidade. Eu acredito que os vários slides que eu preparei para uma conferência sobre esse tema tocam justamente esses pontos e espero que essas palavras introdutórias possam mostrar como que esses slides se articulam e criam um movimento em prol de uma educação melhor para as gerações futuras, o que representa uma educação que permita evitar a extinção da civilização no nosso planeta. Eu penso no futuro dos netos, bisnetos, tataranetos. Espero que eles tenham um mundo em que posso viver com dignidade, com harmonia e com amor.